Qual parte do seu futuro começa agora? Existe um eu em constante transformação, e por isso único. Milhões de moléculas movidas por suas decisões e ações. Cada escolha, um novo passo que pode transformar sua vida. Decisões conscientes sobre qual parte do seu hoje está ligada ao amanhã. E quando alguém perguntar como você imagina o futuro, você possa responder: exatamente assim. Somos resultado de uma maravilhosa e complexa conexão de pontos, traçada pelas escolhas de nossos pais e avós que se misturam com as nossas, e serão um dia estendidas para a vida de filhos, netos e bisnetos. Uma herança da mais importante lição: viver melhor. Com o tempo, aprendemos como cuidar de nós. A linha ID Biolab traz uma plataforma com produtos e informações que visam os cuidados preventivos e suplementares voltados para a promoção da qualidade de vida e a longevidade de toda a família. Somos parte da Biolab Farmacêutica, um dos maiores laboratórios do país, com centro de pesquisa no Brasil e no Canadá, o que nos permite inovar com maior velocidade, atestando o nosso compromisso contínuo com a saúde. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de conteúdo de aprendizado. Eu gostaria de apresentar o Dr. Emiliano, conosco hoje, coordenador do Serviço de Reumatologia do Hospital São Camilo Santana, mestre em Reumatologia pela EPM Unifesp. Bem-vindo, doutor, boa noite. Boa noite, obrigado, Fabiane. Eu gostaria de agradecer a todos os conectados, especialmente aos colegas no Brasil inteiro, que se dispuseram a participar desse web meeting. Agradecer a Biolab pela oportunidade e nós vamos tratar de um tema que é muito atual hoje em dia, né? Caracterizado pelo uso dos nutracêuticos à base de colágenos em diversas afecções, com destaque para as afecções músculo-esqueléticas, cuja incidência tem aumentado com o passar da idade, né, Fabiane? Sim. E são caracterizadas de maneira geral pelo inflammage, né, o conceito de de inflamação, e aging, de envelhecimento, né, que a gente vai abordar no decorrer da apresentação. Tá? Doutor, eu queria primeiramente dizer que estamos em mais de 68 cidades conectadas agora, em torno de quase 500 pessoas, 500 doutores e doutoras lá do outro lado nos acompanhando. Então, agradecemos por estar conosco essa noite e pelo aprendizado que vamos compartilhar. Contamos com as perguntas de vocês no final, que é muito importante para compartilhar com o grupo todo esse conteúdo rico que a gente vai viver essa noite juntos. Ao final, a gente vai sortear um hand grip. O doutor vai contar um pouquinho para a gente depois sobre isso. Aguardo vocês até o final do web meeting. Então vamos lá, direto ao assunto, né? Como eu citei inicialmente, a gente vai falar dos colágenos, desses suplementos à base de colágenos, que são alguns bem diferentes de outros, né? E, portanto, já respondendo a pergunta, eles não são todos iguais, né? A gente precisa lembrar que o colágeno é essa tripla hélice de cadeias alfa de aminoácidos, é a proteína mais abundante do corpo humano, né? E é um constituinte importante dos tecidos conectivos, né? Que nós, reumatologistas e ortopedistas especialmente, estamos muito afeitos, né? Ossos, tendões, ligamentos, cartilagem articular, músculos e também a pele, né? Lembrando que que ele é sintetizado pelos fibroblastos e tem mais de 1000 cadeias de aminoácidos, de 1000 resíduos de aminoácidos em cada cadeia, né? Quanto à origem, os colágenos são divididos em vários tipos. Hoje são descritos 26 tipos de colágeno, conforme a origem, conforme o tecido encontrado, né? O tipo 1, queria ressaltar esses dois tipos. O tipo 1, que é mais encontrado em ossos, pele e músculos, e o tipo 2 nas cartilagens, ou seja, especialmente na cartilagem articular aqui. Vamos falar um pouquinho agora do colágeno hidrolisado, né? Que é diferente do outro tipo de colágeno, que é o colágeno não hidrolisado. Desculpa, eu tenho um filme aqui para rodar, né? Peço ajuda técnica aqui, em que a gente tem, eu vou falando, a gente tem aqui essa cadeia que eu falei, né? A tripla hélice, então já está rodando o vídeo.
né? Triplets enroladas entre si. Quando você aquece, as cadeias se separam e se você submeter essas cadeias a um processo de hidrólise enzimática específica, esse conteúdo enorme, essas moléculas gigantes, vão ser quebrados em resíduos de pequenos aminoácidos, né? Um aminoácido simples ou di ou tripeptídeos. E qual é a importância disso, né? A partir do momento que eu tenho resíduos pequenos, eu tenho uma maior digestibilidade e maior absorção desse produto. Então, estou falando de uma coisa diferente. O colágeno versus o colágeno hidrolisado ou os peptídeos de colágeno, né? Quando eu falo de peptídeos de colágeno, nesse quadro aqui, comparando com a gelatina, eu tenho 100% de pequenas moléculas em comparação à gelatina com 90% de grandes moléculas. Então, eu tenho uma absorção até 9 vezes maior, com distribuição para os tecidos também até 9 vezes maior. Aqui tem alguns trabalhos para ilustrar, né, como funciona a absorção e a distribuição dos peptídeos de colágeno após a sua ingesta. Quanto maior a ingesta dos peptídeos de colágeno, maior será a quantidade de hidroxiprolina livre ligada a peptídeos, né, que fazem parte do aminograma dos respectivos tipos de colágeno. Ele está passando sozinho, né? Talvez eu esteja apertando o botão errado aqui, mas vamos lá, né? Essa ingestão se dá de forma dose dependente, de forma que quando eu tenho aqui, oferto menos peptídeos de colágeno, eu vou ter uma quantidade menor de hidroxiprolina livre e ligada, né? A absorção se dá de forma dose dependente, não parecendo haver uma saturação, né? Lembrando que é um suplemento alimentar. E uma vez ingerido, estando na corrente sanguínea, esse trabalho aqui, ele teve como desfecho observar onde ocorreria a distribuição dos peptídeos de colágeno marcados com carbono 14, né? Então, essa distribuição se deu em órgãos-alvo, onde são ricos em tecido conectivo, né? E rico em colágeno, por sua vez. Então, aqui na cartilagem articular, nos ossos, né? Também no cérebro, nos músculos e na pele. E também órgãos de depuração, como fígado e rim, né? Já era detectado entre 0 a 6 horas após a ingesta alimentar via oral, permanecendo até 14 dias após essa ingesta, considerando aqui uma ingesta única, tá? Então aqui, esse trabalho demonstra a mesma coisa, o mesmo desfecho a partir de autorradiografias de animais, em que, após a oferta do peptídeo de colágeno, se detectavam esses dipeptídeos de prolina e hidroxiprolina nas células-alvo, ou seja, pele, cartilagem articular, sinóvia e osso. Né? Esse é o aminograma dessa marca, do Peptan, que é a marca que está sendo trabalhada essa noite, mas também o aminograma ele caracteriza também outras marcas, né? Cada uma tem o seu aminograma com sua especificidade, que não são tão diferentes entre si, né? Então aqui há que se destacar a presença da hidroxiprolina, da prolina, da glicina, da lisina e da hidroxilisina, e também de aminoácidos essenciais. Nesse grupo estão os BCAAs, né? E também a arginina e a alanina. A gente vai ressaltar o papel de cada um deles ao longo da apresentação. Lembrando que toda vez que você tem essa marca, você vai ter esse aminograma, e quando você tem outras marcas, você vai ter outros aminogramas, né? E trabalhos clínicos, evidências atuais do uso dessa ou de outras marcas, ou seja, a base de peptídeo de colágeno e não colágeno, como se fala rotineiramente, nas diversas afecções que a gente vai abordar aqui, né? Então, falando aqui de osteoartrite, essa é a Sociedade Internacional para Pesquisa em Osteoartrite, e que foi publicado esse trabalho foi apresentado na primeira vez em 2016 no Congresso de Amsterdã. Eles viram a condroproteção, né, e a diminuição da inflamação em animais submetidos ao uso do peptídeo de colágeno em comparação ao placebo. Os animais foram submetidos ao uso de baixa dose de peptídeo de colágeno, equivalente a aproximadamente 1 grama por dia em humanos, alta dose, equivalente a 9 gramas por dia em humanos, e um controle só Nutella. Os animais foram bem tratados, né? Eles foram submetidos a um treinamento com a dieta desde 5 semanas anteriores à lesão menisco-ligamentar
que induzia artrose ou osteoartrite nesses animais, e foi feita uma colheita, ou seja, esses animais eram sacrificados e submetidos à análise, a anatomopatologia em 3 semanas e 12 semanas, né? Grupos diferentes, portanto. Então foram avaliados 6 grupos, né? Aqui a gente tem que entender o grupo Chan como um grupo que foi aberto só a pele, só o couro desse animal, para que ele tivesse o estímulo como se fosse um estímulo cirúrgico, mas ele não era de fato operado, então ele não fazia a lesão menisco-ligamentar, nem tampouco a osteoartrite secundária. Então, com esses animais sem osteoartrite, esses 3 primeiros grupos, suplementados com Nutella, com Peptan, né, o peptídeo colágeno em baixas ou altas doses. E os outros grupos, 4, 5 e 6, eram animais com osteoartrite, também suplementados da mesma forma. Em cada grupo, 18 camundongos, né? Primeiro, eles viram, eles detectaram, conforme aquele estudo de Shigemura previamente apresentado, que a absorção, conforme a absorção do peptídeo colágeno, conforme ele era oferecido em baixa ou alta dose, a absorção se dava de forma dose dependente. Então, nós temos aqui em branco os animais suplementados só com Nutella e aqui no eixo de Y a concentração de hidroxiprolina sérica, né? Então, esses animais tinham uma quantidade de hidroxiprolina, também da sua dieta, e os outros animais aqui em azul com baixa dose de peptídeo de colágeno aumentava essa quantidade de hidroxiprolina e aumentava ainda mais com altas doses de peptídeo de colágeno, demonstrando a absorção dose dependente, tanto em 3 quanto em 12 semanas, que eram as datas dos desfechos. E aí sim a histologia, né? A gente vai abordar com mais detalhe, né? A área da cartilagem, a quantidade de condrócitos e a quantidade de proteoglicanos pericondrocitários, ou seja, essa análise denota realmente uma prova de conceito se realmente funciona ou não o peptídeo de colágeno, né? Eles compararam, então, animais, aqui em cinza, animais do grupo Chan, então esses animais não têm osteoartrite, então a área da cartilagem deles aqui no eixo de Y está mantida e preservada. Já em vermelho são os animais que foram submetidos à lesão menisco-ligamentar e que desenvolveu osteoartrite. Então, a área da cartilagem tibial não calcificada em 12 semanas, desses animais, está diminuída em comparação ao controle. Quando esses animais submetidos à mesma lesão eram suplementados com baixa dose de peptídeo de colágeno, houve um aumento dessa área da cartilagem aqui. E essa área ficou ainda maior com alta dose, de forma dose dependente, né? O peptídeo de colágeno foi ofertado, ficando semelhante ao indivíduo, ao ratinho, que não tinha osteoartrite, portanto. Outro desfecho que foi visto também foi a quantidade de condrócitos nessa área de cartilagem, ou seja, a quantidade de condrócitos era normal nos animais que não tinham a lesão menisco-ligamentar, os animais Chan, mas estava diminuída, né, naqueles animais submetidos à lesão menisco-ligamentar e que, portanto, faziam osteoartrite. Né? Aqui o controle foi alimentado só com Nutella, a quantidade de condrócitos está bem baixa, a quantidade de condrócitos aumentou naqueles que foram submetidos ao uso de baixa dose de peptídeo de colágeno e aumentou ainda mais, de forma dose dependente, naqueles animais submetidos ao uso de alta dose de peptídeo de colágeno. Né? Então, ocorreu de forma dose dependente a melhora da área da cartilagem e a melhora da quantidade do número de condrócitos nessa cartilagem. Por último, nessa parte de condroproteção, esse trabalho avaliou também a quantidade de proteoglicanos ao redor do condrócito. Então, nós temos aqui essa quantidade pequena, porque essa cartilagem é normal, não precisa fabricar grandes quantidades de proteoglicanos, mas quando eu tenho um animal submetido à lesão menisco-ligamentar, que está aqui em vermelho, eu tenho uma quantidade de proteoglicano bem baixa naquele suplementado com Nutella, mas uma quantidade de proteoglicanos pericondrocitário aumenta quando eu suplemento com baixa dose de peptídeo de colágeno e aumenta ainda mais de forma dose dependente quando eu suplemento esse animal com alta dose de peptídeo de colágeno. Então, resumindo, o que é que eu tenho? O peptídeo de colágeno, aqui essa marca, Peptan, teve o efeito nesse estudo de preservar a cartilagem articular, mantendo a área da cartilagem. Ele aumentou o número de condrócitos ativos nessa cartilagem e também a quantidade de proteoglicanos pericondrocitária, né, ao redor desses condrócitos, então conferiu uma condroproteção.
Outros desfechos que foram avaliados nesse estudo foram relativos à parte inflamatória. Hoje a gente sabe que a osteoartrite é considerada uma doença inflamatória de baixo grau e que leva à degradação da cartilagem em longo prazo. Então o desfecho tinha que incluir algum desfecho inflamatório. Esse primeiro desfecho que está visto aqui é o score da espessura da sinóvia, né? A gente sabe que quanto maior a inflamação na articulação, maior essa espessura sinovial. Então esses animais todos aqui são chã, eles não têm osteoartrite, então a espessura da sinóvia deles é baixa. Mas essa espessura da sinóvia aumenta naqueles que foram submetidos à lesão menisco-ligamentar desenvolvendo osteoartrite. Aqui o controle, você vê, essa espessura da sinóvia está bastante aumentada e ela já está aqui diminuída de forma significante com suplementação com baixa dose de peptídeo de colágeno e diminuiu bastante de forma significativa estatisticamente naqueles suplementados com alta dose de peptídeo de colágeno. De forma semelhante à expressão do TNF-alfa, que é essa importante citocina inflamatória, né? Houve uma diminuição da sua expressão naqueles animais tratados com baixa dose de peptídeo de colágeno ou com alta dose de peptídeo de colágeno em comparação aos animais que foram tratados só com Nutella. Então aqui o grupo que tem osteoartrite, né? Diminuindo de forma dose dependente a expressão do TNF-alfa em comparação ao grupo controle. Então, houve um efeito anti-inflamatório, reduzindo a espessura sinovial e diminuindo a expressão do TNF-alfa nessa membrana, nesses animais. Então, apresentou um efeito condroprotetor e anti-inflamatório. Como o próximo trabalho, que é feito em humanos, mostra, isso se dá ao longo do tempo, né? A gente tem que entender que ele não é um suplemento alimentar, né? Então, ele não é uma droga anti-inflamatória que vai tirar a inflamação em curto prazo. E esse trabalho exemplifica bem isso. Foi um trabalho feito com 100 pacientes com osteoartrite de joelho, que ingeriram 8 gramas de Peptan versus placebo, e esses scores de WOMAC, os desfechos eram dor, rigidez e função articular, e o score de Lisholm, também para atividade funcional. Então a gente vê aqui em azul o placebo, e aqui a dor no score de WOMAC diminuindo, já sendo aqui estatisticamente significante essa diferença, menos dor no grupo que tomou peptídeo de colágeno, detectada em 3 meses e ainda de forma mais aumentada em 6 meses, né? Já o score funcional de função articular, de mobilidade, já era detectada a diferença em favor do peptídeo de colágeno aqui com 3 e com 6 meses de uso, né? Então houve melhora da função e da dor em indivíduos com osteoartrite com o uso do peptídeo de colágeno em comparação ao placebo. Tem outros estudos feitos com outras marcas, como eu já citei anteriormente, em que foram realizadas comparações, nesse estudo de cima aqui, com placebo, né? Então colágeno hidrolisado versus placebo na osteoartrite do joelho, e que foi utilizado 10 gramas do peptídeo de colágeno, né? E que houve melhora sempre da dor e da função articular em comparação ao placebo. Nesse segundo estudo aqui, também foi utilizado 10 gramas de peptídeo de colágeno e esses indivíduos não tinham osteoartrite clinicamente detectável. Eles tinham dor com atividade física. Então, houve diminuição da dor secundária à atividade física nos indivíduos que ingeriam colágeno por pelo menos 3 meses, né, o peptídeo de colágeno, em comparação ao placebo. Esse último trabalho, eles conseguiram detectar por uma ressonância magnética com gadolínio, a quantidade de proteoglicanos, né, que estava aumentada na cartilagem das pessoas que ingeriram peptídeo de colágeno em comparação ao placebo, né, depois também de pelo menos 3 meses de uso. Esse último trabalho aqui, também ainda falando de osteoartrite, é um comparativo com comparador ativo e não com placebo. Então foram 47 pacientes no grupo peptídeo de colágeno contra 46 no sulfato de glucosamina, que é muito utilizado para o tratamento de osteoartrite de joelho, e houve uma melhora da dor e também da função nos indivíduos tratados com glucosamina e uma melhora ainda maior naqueles tratados com peptídeo de colágeno, né? Na verdade, as duas drogas melhoraram, com vantagem nesse trabalho para o peptídeo de colágeno, e ambas foram bem toleradas, né? Mas desde 2000, esses autores da Case Western University têm pesquisado o papel do colágeno hidrolisado ou peptídeo de colágeno, né? Como a gente já falou no início da aula, são sinônimos,
tanto na osteoartrite, mas também na osteoporose, né? Os primeiros trabalhos eram mais relativos à segurança, né? E esses autores já vêm pesquisando isso desde o ano de 2000, né? Só para a gente lembrar um pouco do osso, da composição do osso, 95% da fase inorgânica são os cristais de hidroxiapatita, e na fase orgânica nós temos 90% das proteínas correspondentes ao colágeno tipo 1. No tratamento atual da osteopenia e da osteoporose, nós temos aqui o tratamento medicamentoso específico, e não é objetivo na nossa aula tratar disso, mas sim do tratamento nutricional. E quando nós falamos do tratamento nutricional, há sempre um enfoque para o uso de cálcio e vitamina D, né? Quase ninguém fala do peptídeo colágeno, que também tem um papel no tratamento nutricional dos pacientes com doença osteometabólica, né? Aqui um trabalho inicial também, uma demonstração da prova de conceito, né? Nós temos aqui os animais, né? Aqui no grupo A e D, nessa fileira, animais normais, do grupo Chan, que não foram operados. No grupo B e E, as ratinhas foram ovariectomizadas. Então, nós estamos desenvolvendo aqui uma diminuição da densidade óssea e da sua qualidade óssea. Aqui as trabéculas, né? Dá para a gente ver aqui uma diminuição em comparação a essa primeira fileira. Essa daqui. E em C, as que foram ovariectomizadas, mas que foram tratados com peptídeo colágeno, e aí está mais parecido com essa fileira inicial do que com a do meio, né? Então foram trabalhos que demonstraram o papel também inicial, né, em animais do peptídeo colágeno, né? Lembrando que o colágeno, o principal colágeno do osso aqui não é o tipo 2, mas o tipo 1, responsável pela elasticidade e diminuição de fraturas por fragilidade, a semelhança do que ocorre com os ferros de uma construção, né? Lembrando aqui um pouquinho da fisiologia óssea, né? Do papel das microfraturas, do trabalho dos osteoclastos e dos osteoblastos, né? Para que a gente possa falar dos trabalhos em humanos e seus desfechos. Então, nesse trabalho aqui, eram mulheres com 1 a 5 anos de pós-menopausa, sem medicação específica que interferisse na massa óssea, mas com suplementação. E a suplementação que a gente vê na prática, ou seja, cálcio mais vitamina D no grupo, e o grupo comparativo era cálcio, vitamina D e colágeno. E o colágeno aqui na dose de 5 gramas. Quais foram os desfechos? Os desfechos foram densidade mineral óssea lombar e corpo total, e marcadores de formação, como a fosfatase alcalina, e de reabsorção óssea, representado aqui pelo TRAPS-5B. Aqui, como se deu os critérios de inclusão, o estudo acabou ficando com um N pequeno, mas ainda com desfechos consideráveis. Os resultados mostraram aumento da massa óssea no grupo tratado com cálcio, colágeno, vitamina D, em comparação ao só cálcio e vitamina D. Houve um aumento significativo dos marcadores de formação em comparação aos de reabsorção óssea. Esse estudo teve apenas 3 meses de acompanhamento, mas que demonstra já esse efeito cinético entre o cálcio, a vitamina D e a proteína, em comparação a apenas cálcio e vitamina D. E o que estaria acontecendo nesse osso? Um aumento da atividade osteoblástica, o aumento da produção de colágeno tipo 1, um down-regulation do sistema de Rank-Ligante, mas sem dúvida estaria acontecendo um aumento do conteúdo orgânico do osso. Então são especulações de como agiria o colágeno no osso, né? Esse estudo inicial, depois foi feito um estudo com um N maior e também com um tempo de acompanhamento maior e com os mesmos desfechos, tanto de densidade mineral óssea como dos marcadores de formação e reabsorção óssea, e sempre comparamos 5 gramas aqui para o osso do complexo colágeno, cálcio e vitamina D, em comparação apenas a vitamina D e cálcio. Os resultados mostram que o suplemento foi eficaz em melhorar a densidade mineral óssea ao final de 6 e 12 meses. Os níveis de esclerotina estavam melhorados e o de reabsorção óssea, que era o TRAPS-5B, ou seja, a fosfatase ácida tartarato resistente isoforma 5B, estavam significativamente reduzidos nesses pacientes, demonstrando um efeito tanto na densidade mineral óssea quanto nos marcadores favoráveis ao grupo que tinha o colágeno junto com cálcio e a vitamina D, né? Então isso denota que esse complexo pode proteger contra a perda e turnover excessivos em comparação ao cálcio e vitamina D sozinhos, né?
e que poderia ser uma terapia adjuvante nos pacientes com doença osteometabólica. Outra afecção musculoesquelética e que também tem interesse para outras especialidades é a sarcopenia, que está muito em voga seu estudo hoje em dia. Eu vou trazer também aqui um trabalho do uso do peptídeo de colágeno como fonte de proteína para tratar pacientes com sarcopenia. Então, esse trabalho foi publicado no Jornal Britânico de Nutrição e ele avaliou a influência da suplementação com peptídeos de colágeno, e aqui 15 gramas para a sarcopenia, ou seja, 15 gramas para o músculo versus o placebo, na função e na massa muscular, em indivíduos idosos com sarcopenia, após treinamento de resistência. Então, eram 53 indivíduos do sexo masculino com sarcopenia classe 1 ou 2, né? Um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Há que se lembrar que todos os participantes tinham que realizar 12 semanas de treinamento de resistência, 3 sessões por semana, e eram suplementados com peptídeos de colágeno, 15 gramas por dia ou sílica. E os desfechos foram massa livre de gordura, ou seja, a massa magra, a massa gorda, a óssea também, avaliados por DEXA, e a força isocinética do quadríceps. Os desfechos mostram, pessoal, que houve uma melhora da massa magra em quem só fez o exercício e tomou placebo, né? Mas houve um aumento ainda maior em quem fez exercício e tomou o peptídeo de colágeno, né? De forma significante estatisticamente. De outra forma, houve redução da massa gorda naqueles que fizeram exercício, como é de se esperar, mas uma redução ainda maior da massa gorda em quem tomou colágeno. A gente sabe que o colágeno pode induzir saciedade também. E uma melhora da força muscular, né? Em quem fez atividade física, e essa atividade é uma atividade de resistência, em comparação a quem tomou colágeno, houve uma melhora ainda maior, da força muscular, em quem fez a atividade física e tomou o peptídeo de colágeno de forma significante estatisticamente. Então, as conclusões do estudo, em comparação com o placebo, a suplementação com peptídeos de colágeno, em combinação, aqui no caso da sarcopenia especialmente, tem que estar em combinação com treinamento de resistência, e a dose utilizada foram de 15 gramas. Dessa forma, com essa combinação, houve uma melhora da composição corporal, com aumento da massa magra, aumento da força muscular e diminuição da massa gorda, em comparação a quem fez só o exercício, né? Em indivíduos idosos sarcopênicos, demonstrando a eficácia do peptídeo de colágeno também na sarcopenia. Então, gente, eu gostaria de ressaltar que os peptídeos de colágeno, as evidências mostram que ele pode ser usado, ou eles podem ser usados, já que são os peptídeos de colágeno, tanto para tratar a afecção osteoarticular propriamente dita, que é a osteoartrite, né? A osteopenia, ou a doença osteometabólica, a doença do osso, né? E também a sarcopenia, a diminuição da massa e da força muscular que ocorre com a idade, caracterizando a sarcopenia, né? Então, a gente tem essas três recomendações de uso, digamos assim, para o peptídeo de colágeno, diferente do que a gente pode ver com colágeno não desnaturado tipo 2. Então, colágenos não são todos iguais. Vamos falar um pouco do colágeno não desnaturado tipo 2, cujo uso é bastante disseminado, tanto em reumatologia e principalmente em ortopedia. Mas o que vem a ser o colágeno não desnaturado tipo 2? Pessoal, aqui eu não estou falando mais de peptídeo de colágeno. Eu estou falando daquela molécula inteira, não desnaturada ou nativa, né? Do mesmo jeito, da mesma forma que a gente tem nos tecidos. Então, quando chega aquela molécula grande na luz intestinal, ou seja, ele não está em pequenos fragmentos, ele não está predigerido, ele não é aminoácido, não é diotripeptídeos, mas sim a molécula inteira. Ele vai ser detectado pelo sistema imunológico como uma proteína que o corpo vai definir se aquilo é próprio ou não próprio, né? Então, ele vai ser apresentado pelo sistema imunológico, que é representado no intestino pelas placas de Peyer, e as células dendríticas vão apresentar esse colágeno não desnaturado ou nativo, né, para a célula T, que é a regente da resposta imunológica. A célula T, uma vez identificando aquela proteína como proteína semelhante à que a gente tem no corpo, ele vai induzir a resposta à célula T reguladora, e não a célula T efetora.
a célula Treg ou T reguladora, ela vai induzir citocinas inibitórias, anti-inflamatórias, essas células vão migrar até o tecido articular e vão diminuir a resposta inflamatória no tecido acometido, ou seja, na articulação. E aqui a gente tem que lembrar que, já que eu estou falando do colágeno tipo 2, relembrando lá o início da aula, então o colágeno tipo 2 existe basicamente na cartilagem articular. E é nesse tecido que a inflamação vai ser diminuída também em médio prazo. Né? Então, a gente lembrando, você administra o colágeno não desnaturado tipo 2, ele chega no intestino, é detectado nas células imunológicas da placa de Peyer e vai ativar os linfócitos T reguladores, que vão migrar para a articulação, para o tecido acometido, e que tem semelhança com aquele colágeno, e vai dizer, não reaja contra esse colágeno. Né? Vai diminuir essa reação e a resposta inflamatória com o passar do tempo de uso. E dessa forma, o condrócito que está lá na cartilagem, né? Ele vai ter um favorecimento dos seus fatores anabólicos, levando à reparação da cartilagem articular, né? E não mais fazendo aqueles fatores catabólicos que ocorrem na osteoartrite que levam à degradação da cartilagem articular. Essa é o racional, o mecanismo de ação do colágeno tipo 2 não desnaturado, ou nativo, e tem algum grau de evidência também, começando com a evidência pré-clínica em animais, né? Então, nesse trabalho eles viram aqui que com a baixa dose do colágeno nativo tipo 2, diminuiu a dor em modelos de osteoartrite animal. Nesse modelo, eles injetavam monoiodo acetato de sódio na pata desses animais e punham peso nessa pata para avaliar a reação do animal à dor. Naquela pata acometida, o animal suportava pouco peso, mas na pata contralateral ou não acometida, o animal suportava bastante peso. Uma vez que você induzia também essa lesão nesse animal, mas tratava o mesmo com colágeno não desnaturado tipo 2, ele passava a suportar mais peso e aí o comportamento da pata acometida se parecia mais com a pata normal do que da pata com osteoartrite. Nesse modelo, foi descrito então a eficácia pré-clínica de uso de baixas doses de colágeno nativo tipo 2, né? Ou seja, melhorando a dor desses animais, e esse mecanismo poderia envolver um efeito protetor da cartilagem. Essa hipótese foi aventada. Em outro trabalho também publicado no OARSE, eles induziram a lesão menisco-ligamentar nesses animais e não mais o uso monoiodo acetato de sódio. E aqui embaixo, aqui em cima a gente tem os animais que não têm lesão e embaixo os animais que têm lesão. Esse animal tem lesão e foi tratado só com veículo. E é perceptível aqui o aumento dos osteófitos, que é um marcador ósseo também que ocorre na osteoartrite, né? Quando esses animais que tinham osteoartrite, ou seja, submetidos à lesão menisco-ligamentar, que nem esses aqui, mas eram tratados com colágeno tipo 2, esse osteofito até existia, mas era menor, né? Então, um trabalho de conceito, que também foi feito a histologia, aqui em cima os animais sem lesão, sem osteoartrite, embaixo os animais com osteoartrite. Aqui, esse primeiro que a gente está apontando, os animais não tomaram o colágeno tipo 2, mas o placebo, então você vê aqui uma diminuição da área da cartilagem. E aqueles que foram tratados com o C2, com colágeno não desnaturado tipo 2, houve uma preservação dessa área de cartilagem. Então, teria um efeito condroprotetor? Pelo racional, pelo mecanismo de ação, o efeito seria mais um efeito anti-inflamatório. Mas como ele tende a compensar aquela balança do condrócito, ele poderia, em longo prazo, ter algum efeito condroprotetor também, né? Então, são trabalhos pré-clínicos que denotam aí a prova de conceito do uso do colágeno nativo tipo 2, especificamente para a osteoartrite. E aqui trabalhos clínicos, trabalham em humanos, né, em que eles viram a melhora sempre da dor e da função articular dos indivíduos tratados com colágeno nativo tipo 2. Então aqui nesse trabalho, é o trabalho de um autor bem conhecido, que é o Lugo, que publica bastante com colágeno tipo 2, e que é um trabalho randomizado, duplo cego, controlado com placebo, mas que tem um comparador ativo com o sulfato de glicosamina e condroitina na osteoartrite do joelho, né? Em que eles viram aqui os desfechos, quanto menos melhor. Aqui a primeira linha é a linha do placebo, e que foi visto aqui o WOMAC total.
o score de dor do EVA e o LeQESE, que é o questionário algo funcional do joelho. A segunda linha aqui é o sulfato de glicosamina e condroitina, como a gente costuma ver na prática, ele melhora, mas o colágeno não desnaturado tipo 2 melhorou ainda mais em comparação à glicosamina e condroitina, em comparação ao placebo. Então, o uso do colágeno não hidrolisado tipo 2 ou colágeno nativo melhorou a dor e a função articular em pacientes com osteoartrite do joelho. Isso maior do que a glicosamina e condroitina, e ambos foram bem tolerados. Esse outro trabalho aqui foi um trabalho feito com uma outra marca, né? Aqui é a marca que chama B2Cool e não o C2, e que demonstrou resultados semelhantes com a melhora aqui do desconforto articular dos indivíduos tratados com acetaminofeno. Os 2 grupos foram tratados com acetaminofeno, sendo que esse grupo aqui à direita foi tratado também com colágeno tipo 2. E houve uma redução do desconforto, claro, com o uso de paracetamol, acetaminofeno, mas a melhora foi ainda maior em quem tomou o acetaminofeno acrescido do colágeno tipo 2. E aqui, nessa outra análise, tem a análise da função articular, em que houve uma melhora da função articular bem maior em quem tomou acetaminofeno associado ao colágeno tipo 2 em comparação ao acetaminofeno isoladamente. Então, esse trabalho houve uma associação, né? O tratamento com colágeno tipo 2 nativo associado ao acetaminofeno foi superior ao acetaminofeno ou paracetamol sozinho, que é uma droga muito utilizada para o tratamento da osteoartrite do joelho. Tem também um trabalho em que foi realizado com indivíduos saudáveis, um trabalho randomizado, duplo cego, controlado com placebo. E esses indivíduos eram submetidos a esforço físico, como se fosse subir escadas, conhecido como Step 1000, né? E o uso prévio, por 3 meses, do colágeno tipo 2 não hidrolisado, diminuiu o tempo, ou seja, corrigindo, aumentou o tempo para que esses indivíduos sentissem dor após o exercício físico. Então, aqui em preto eu tenho um colágeno tipo 2 e o placebo aqui em cinza. Então, você vê no início do estudo, o tempo de um grupo e de outro para sentir dor era semelhante, e quando chega aqui no final, você vê o tempo para sentir dor no grupo colágeno tipo 2 íntegro, né, não desnaturado, é maior do que os indivíduos do grupo placebo para vir a sentir dor após a prática de exercício físico extenuante, né? Então, ele foi capaz de melhorar a dor até em que não tinha osteoartrite, mas talvez aí tivesse alguma lesão que pudesse favorecer a dor, né? Então, a conclusão que a gente chega é que existe uma combinação para cada aplicação, né? Existem vários tipos de colágeno e a gente deve usar conforme cada indicação, cada recomendação de uso dos pacientes. Então, vamos um a um aqui. Na articulação. Para a articulação, a gente usa, se for usar o peptídeo de colágeno, é recomendado usar 10 gramas de peptídeo de colágeno, acrescido ou não de vitaminas e minerais antioxidantes, ou você usar os 40 miligramas do colágeno não desnaturado tipo 2, íntegro, que aí só vai servir para articulação. Como eu já falei durante o conteúdo da apresentação, o colágeno, o peptídeo de colágeno, né? Ele pode ser usado para outros tecidos, como os músculos, né? Aqui nesse produto nós temos 14 gramas de colágeno e ainda 2 gramas de proteínas, que são os BCAAs. E a indicação de uso, lembrando daquele estudo em que foi utilizado 15 gramas de peptídeo de colágeno para sarcopenia, então está dentro da indicação, e aqui ele chega a 16. Esse outro produto que nós temos aqui, 5 gramas de peptídeo de colágeno, lembre dos trabalhos do uso para osso, para osteometabolismo, e aqui está acrescido de cálcio, vitamina D e K2, né? E ainda tem esse outro produto que não foi abordado, porque não é o nosso expertise, que é o Fácia, que também é acrescido de biotina, vitamina C e E, mas que foi citado no início da aula, o colágeno como constituinte da pele, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês e para a gente discutir um pouco sobre o uso do colágeno nessas diversas afecções, de forma que estou às ordens. Tudo bom, doutora? Bem, eu queria agradecer, a gente tem muitas perguntas aqui, eu vou fazer direcionar algumas perguntas para o doutor, enquanto a gente já está organizando a lista de sorteio dos participantes para o Hand Grip, que a gente vai fazer logo mais. Então eu queria começar com uma pergunta, doutor, do Bruno Oliveira Baraldi, de
Telêmaco Borba, do Paraná. Ele pergunta, com relação ao osso, como demanda o colágeno hidrolisado e cálcio para o tratamento da osteoporose? Como utilizar e dosar? Então, aí dessa forma, você vai fazer que nem você faz para o tratamento de osteopenia, né? Você tem que ver o metabolismo do osso desse paciente, você vai dosar a vitamina D, você vai dosar o cálcio, a calciúria, você vai suplementar como se fosse um suplemento de cálcio mesmo, né? A diferença é que esse suplemento de cálcio aí, de vitamina D, ele vai estar acrescido do peptídeo de colágeno, né? Lembrando que você tem que prestar atenção à quantidade de vitamina D que você quer dar. Porque, nesse caso, nós estamos tratando de um suplemento. Se você for corrigir uma vitamina D baixa, você vai ter que usar medicamentos específicos para isso e fazer conforme a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia para a correção desses níveis de vitamina D se estiverem muito baixos. Ok, Fabiane? Ok. Vamos a mais uma pergunta. Boa noite, de Londrina, Dr. Marcos Cajueiro. O doutor recomendaria para complementar a terapia com peptídeos de colágeno tratamento fisioterápico? Para osteoartrite de joelhos, qual seria o mais indicado? TENS ou USG? Sempre o tratamento fisioterápico. Eu ressalto que saiu um novo consenso da OASI para o tratamento de osteoartrite agora 2019, ainda está em press, ou seja, está no prelo, não foi divulgado ainda, mas a gente já conseguiu ter acesso a esse material, e esse material sempre preconiza como core de tratamento o tratamento fisioterápico, né? Sempre associado à mobilidade. Sempre associado à mobilidade, mas, Fabiane, eu gostaria de ressaltar que eles ressaltam algumas modalidades da fisioterapia, né? Sempre com destaque para a cinesioterapia, né? A terapia do movimento, em que você favorece o fortalecimento muscular, né? E também alongamento desses pacientes. Aí sim, você pode usar outros métodos físicos para analgesia e que para o paciente consiga fazer as atividades para fortalecimento e para alongamento depois. Doutora, quando a gente fala de mobilidade, a gente necessariamente associa peso ou não necessariamente? Pergunto porque a gente tem aí pacientes que têm condições de fazer uma atividade, ou carga ou sem carga. Isso é resistência associada à carga necessariamente ou não? Depende da indicação, né? Mas preconiza, por exemplo, para sarcopenia, que o paciente faça o treino resistido, né? Ele precisa, como a gente sabe, para ganhar massa muscular, de ter uma resistência. O ideal é que se combine para todas as afecções o treino tanto aeróbico, que a gente conhece como aeróbico, que é conhecido hoje em dia como endurance, associado a um treinamento contra a resistência. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta. Quais as articulações mais beneficiadas para o uso do colágeno na osteoartrite? A pergunta é muito boa, né? A gente sabe hoje em dia que tem alguns tipos de osteoartrite, não só uma osteoartrite única. Ela é decorrente de traumas, ela pode ser decorrente de doenças inflamatórias, de sobrepeso, até mesmo da genética desse indivíduo, da suscetibilidade individual. As articulações mais acometidas em osteoartrite são mãos, joelhos, não necessariamente nessa ordem, né? O ombro também pode ser acometido, a coluna. Mas a maioria dos trabalhos, lembrando que hoje em dia a gente fala muito de medicina baseada em evidência, são feitos com o joelho mesmo, né? Como a gente demonstrou alguns trabalhos aqui, há sempre um destaque, até por ser mais comum, para a osteoartrite do joelho. E aí começa a se extrapolar os resultados do joelho para outras articulações. Nesse consenso que foi lançado agora, eu recomendo a leitura da OASI de 2019, eles viram a osteoartrite do joelho, a osteoartrite das mãos e dos quadris. E se tivesse mais de um tipo de osteoartrite, era chamado de poliarticular, esse paciente, né? E para todos esses pacientes, há que se fazer atividade física, né? E para fazer atividade física, é necessário tirar a dor desse paciente. Então, a gente recomenda, de maneira geral, que esse paciente tome alguma medicação que consiga tirar a dor, mas que não seja só analgésico e anti-inflamatório devido aos seus efeitos colaterais, que o colega possa escolher alguma dessas drogas que pode levar a algum efeito contra-atuante também, e com isso ele consiga fazer atividade física, sempre lembrando do treino de endurance e de fortalecimento, que certamente vai levar a uma melhora da dor e da função articular desse paciente, como a gente demonstrou nos estudos, mas a maioria dos estudos versam sobre osteoartrite dos joelhos.
Tá? Vamos lá, mais perguntas. Boa noite, doutor Estevão, de Limeira, São Paulo. Como definir qual suplementação mais adequada quando tem um paciente com múltiplas queixas? Então, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? O paciente com múltiplas queixas, provavelmente ele tem osteoartrite em mais de um sítio. Provavelmente ele tenha também um componente genético associado, né? Esse paciente vai precisar fazer atividade física. Eu costumo dizer que a osteoartrite, ainda mais uma osteoartrite generalizada assim, Fabiane e colegas, ela quer fazer o paciente parar. Porque o paciente se movimenta, ele tem dor. E parado, ele não tem dor. Então, ele vai entrando nesse ciclo vicioso que nós temos, enquanto atuantes nessa área, de quebrar esse ciclo vicioso. Fazer com que o paciente sinta menos dor e que, com isso, ele consiga fazer suas atividades e se preparar para atividades do dia a dia. Então, assim, não há uma recomendação específica para cada articulação, né? Lembrando que o colágeno nativo tipo 2, não desnaturado, ele é específico para a articulação, mas para todas. E que o peptídeo de colágeno ele vai ser absorvido e ele vai ser distribuído nos diversos tecidos conforme a demanda de cada um desses tecidos. Perfeita resposta, doutor. Muito obrigada. Temos mais perguntas aqui. Qual a importância da associação da vitamina C ao uso do colágeno hidrolisado? Uma boa pergunta. Gente, a gente sabe que a vitamina C participa do processo de síntese do colágeno. Mas o que acontece, com o passar da idade, é que a gente percebe, tem vários trabalhos demonstrando, trabalho de inventário alimentar, que o paciente tende a comer menos proteína, né? Tem até um desses trabalhos que eu exemplifiquei aqui para o tratamento da osteoartrite, e que houve um melhor funcionamento da suplementação com peptídeo de colágeno naqueles indivíduos que comiam menos carne. E o que a gente vê com o passar da idade é que a ingestão proteica cai muito nesses indivíduos, né? E que a gente pode lançar a mão desses produtos como um suplemento alimentar para aumentar a ingesta de proteína, né? E que vai fortalecer a musculatura, e a gente sabe agora pelas evidências fortalecer a parte óssea e também a parte articular desses pacientes com um efeito colateral bom, que é a melhora da pele, né? E também tentar corrigir essa deficiência do aporte proteico, que hoje em dia houve um aumento das recomendações internacionais dos antigos 0,8 gramas por quilo de peso para atuais 1 a 1,2 gramas por quilo de peso para indivíduos idosos saudáveis, e com aumento se esses indivíduos tiverem comorbidades. Então, isso vem a resposta da doutora Andréa de Santana, do Rio de Janeiro, que perguntou se tinha dose limitada à suplementação. Na verdade, é essa avaliação que tem que se fazer da ingesta proteica. Boa pergunta. Quando a gente fala de suplemento, a gente tem que considerar também como se dá a alimentação, fazer o inventário alimentar desse paciente, né? E a gente conhece que os indivíduos, com o passar da idade, eles tendem a ter preferência por alimentos ultraprocessados e com baixa quantidade de proteína, que não vai atingir essas doses de se a gente fazer um cálculo mais fácil, 1 grama por quilo de peso. É difícil que um indivíduo, principalmente um idoso com comorbidade, consiga ingerir essa quantidade de proteína por dia. Então você calcula a quantidade de proteína que esse indivíduo consome normalmente na sua dieta, e para atingir esses níveis você pode lançar mão desses suplementos para que haja uma melhora do aporte proteico desses indivíduos. Perfeito. Chovendo de perguntas aqui, a gente vai tentar responder todas, se não der tempo a gente responde depois no offline. Há alguma recomendação para pacientes com insuficiência renal? Pergunta de Ermalia de Oliveira Cruz Fonseca, de Belo Horizonte. Excelente pergunta. Nos guidelines que a gente tem um guideline agora que chama da Sociedade Europeia de Nutrição e Metabolismo, que é o ESPEN, em que ele responde essa pergunta do colega. Então é o seguinte, indivíduos que têm um clearance de creatinina maior ou igual a 60 ml por minuto, você não precisa ter preocupação alguma, né? Indivíduos entre 30 e 60 ml por minuto de clearance de creatinina, isso vai ser julgamento risco-benefício, na maioria das vezes sem grandes problemas. Agora, aqueles indivíduos que têm de 30 ml por minuto para baixo de clearance de creatinina, ele tem aí que realmente ter uma recomendação específica do médico, de preferência o nefrologista e a nutricionista que vai orientar o aporte proteico para esses indivíduos. Perfeito, doutor. Em relação a lúpus eritematos sistêmico, qual dos dois colágenos é mais apropriado? Olha, essa pergunta é boa. Na verdade, o lúpus eritematoso sistêmico,
Nós costumávamos chamar essa doença de doença do colágeno, né? Anteriormente. Tanto fazia parte a esclerose sistêmica, o lúpus eritematoso, a polimiosite e a artrite reumatoide. Com o passar do tempo, essa denominação mudou. Hoje nós chamamos de doenças reumáticas autoimunes, não mais doença do colágeno, né? De forma que vai depender do que eu quero para esse indivíduo, não exatamente para tratar lúpus, né? Para tratar lúpus e para tratar a inflamação decorrente do lúpus, aí muitas vezes a gente tem que lançar mão de corticoide e de outros imunossupressores. Mas o lúpus não anda sozinho, gente. Geralmente, junto com o lúpus, o paciente, até mesmo por ter a doença e não poder se expor à luz solar, ele acaba tendo uma diminuição de vitamina D, pelo uso de corticoide acaba tendo também doença osteometabólica, de forma que esse indivíduo vai precisar de suplementação integral, em algum com várias tempo. Associações, na verdade. Sim, por vários motivos que não lúpus diretamente. Perfeitamente, doutor. Obrigada. Mais uma pergunta, qual seria um tempo de uso para o colágeno tipo 2 e a possibilidade de associação, sim ou não, com outros produtos, como, por exemplo, sarcopênio, repor ou Gisfor? Excelente. Então, assim como eu falei, a gente não pode esperar que funcione como um anti-inflamatório comum, né? É o contrário. Um anti-inflamatório comum você usa poucos períodos de tempo e já suspende o uso dele, mesmo porque ele age rapidamente. Já o mecanismo anti-inflamatório desse colágeno tipo 2 se dá ao longo do tempo, então você tem que usar pelo menos 3 meses, não há um limite para o uso dele. Né? Não há contraindicação do uso, Não há contraindicação do uso e nem de associação. Lembrando que a gente está falando aqui de suplemento alimentar, né? Não há uma contraindicação formal para o uso dessas substâncias. Com o peptídeo colágeno, que não é a pergunta dele, é descrito, no máximo, uma plenitude depois que o paciente toma, como se tivesse ingerido uma ingesta proteica mesmo. Sim. Se ela fosse adequada na alimentação, não haveria necessidade de suplementar. Como a gente não ingere a quantidade necessária, a suplementação seria necessária para fazer essa ingesta diária. E lembrando que a gente está falando de duas coisas aqui, Fabiane e colegas, que é nutrição e atividade física, né? Então, se você tiver quanto mais você tiver melhor a nutrição e a atividade física, menos esse paciente vai precisar de droga, de medicamento. Perfeito. Mais uma pergunta. Qual é a hora... então, na menopausa, da Elizabeth de Araújo Novaes, Rio de Janeiro. Então, na pós-menopausa, seria recomendado iniciar reposição de cálcio puro, com combinação, ou só com o aparecimento de uma osteopenia? Boa pergunta, hein? A gente sabe que o aparecimento da osteopenia se torna mandatário você ver, né? Mas a gente sabe que na fisiopatologia, a partir da menopausa, o que acontece com as mulheres? Elas perdem aquela proteção que o hormônio confere ao osso, né? Então, há que ter um inventário dessa paciente de maneira geral. Como eu falei, o melhor é você ter um aporte proteico, um aporte de cálcio e vitamina D, exposição solar e atividade física, e você conseguir maximizar isso nos primeiros anos de vida. Quer dizer, evitar essa perda de massa óssea. É porque a perda vai ocorrer. A gente acaba naturalmente chamando... Vai ocorrer. Ainda mais que a mulher é diferente do homem. O homem tem a andropausa, que se dá lentamente. A mulher com a menopausa se dá de forma abrupta, né? Então ela perde a proteção, como eu falei, da parte hormonal ao osso. Quanto mais banco de osso, é um termo entre aspas, ela tiver, quanto mais reserva ela tiver, ela vai estar preparada para assumir essa perda, né, que ocorre naturalmente nas pessoas. Entendi. Então suplementar isso quanto antes significa ter uma longevidade melhor aí para essa massa óssea. Mas o que a gente vê na prática, Fabiane, é que as pessoas chegam sem ter essa preocupação. Entendi. Só vai se preocupar até mesmo depois que ocorre. Diagnosticar. Entendi, então vamos precaver, né? Vamos suplementar antes que isso aconteça. Vamos lá, dosagem máxima diária de colágeno hidrolisado? A gente não tem, como tem no gráfico, não parece haver uma saturação, mas eu recomendo que sigamos as recomendações da Sociedade Europeia para Nutrição e Metabolismo, a ESPEN, que preconiza para um indivíduo saudável de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. Se a gente for fazer um inventário alimentar, Fabiane, como a gente comentou, poucas pessoas chegam a consumir isso por dia. Eu certamente não consumo. Vamos lá, paciente sem condições de grandes fisioterapias,
o aporte da proteína vai ter benefício? Excelente pergunta. E colega que lida em hospital, como eu e os outros que estão aí com a gente, certamente se depara com esse paciente crítico ou paciente gravemente acometido que não consegue fazer nenhuma atividade física sob supervisão da fisioterapia. Então, para esses indivíduos, há a recomendação do uso de leucina, né? Os produtos têm que ter pelo menos 3 gramas de leucina. Perfeito. Porque na medicina baseada em evidência, a gente sabe que tem trabalhos que demonstram que o uso da leucina pela via mTOR é capaz de induzir a síntese proteica diretamente, independente da atividade física. Da atividade física. Mas na entendi. maioria dos casos, a gente recomenda as duas coisas. Perfeito. Tá? Que mais? Temos muitas perguntas ainda, mas tantas, algumas repetidas. Vamos lá. Como diferenciar, pela forma de apresentação, os tipos de colágeno? Eu peço a atenção dos colegas às informações nutricionais dos produtos que devem constar os seguintes termos: colágeno hidrolisado ou peptídeo de colágeno significa a mesma coisa. Então aqui eu tenho aquele que foi fragmentado, como a gente falou no início da apresentação. Se eu tenho colágeno não desnaturado, o colágeno nativo, aí eu tenho um colágeno tipo 2. Lembrando que o colágeno não desnaturado ou nativo tipo 2, a indicação dele é para onde tem colágeno tipo 2, que é na articulação. Perfeito. E ele não é absorvido, né, doutor? Ele não é Por isso absorvido. que a dosagem é bem pequenininha. É isso? Perfeito. Eu acho que chegamos à resposta de quase todas as perguntas, aquelas que não eram repetidas. Eu queria mais uma vez agradecer. Doutor, passa para mim um slide, por favor. Todo esse material que a gente disponibilizou hoje para vocês vai ficar gravado. A gente tem uma plataforma que se chama idbiolab.com.br. Nessa plataforma tem uma área restrita logada, com este webmeeting vai ficar lá gravado. A gente tem uma série de outros webs gravados com patologias específicas, falando de osteoartrite, de sarcopenia, de osteoporose, falando do EUGSOP-2, que é o novo consenso de diagnóstico da sarcopenia. A gente tem uso do hand grip, a gente tem as monografias de produto lá, vários estudos. Quer dizer, todo esse material, essas referências bibliográficas que o doutor apresentou aqui, vocês conseguem encontrar esses resumos lá à disposição de vocês, além de uma série de ferramentas à disposição. Utilizem isso a favor de vocês no dia a dia, assim como para ajudar a informar seus pacientes. Eu agora gostaria vamos ver se eu me acerto com este mouse. Vamos lá. Esse é o equipamento que a gente vai sortear, eu vou colocar na tela para vocês verem o sorteio. A gente listou todas as pessoas que fizeram log hoje. Eu sei, nós temos uma equipe na rua com vários convidados. Então, se a pessoa que for sorteada for um de nossa equipe, por favor, replique o sorteio para o grupo que está aí assistindo com vocês. E na sequência me respondam com o nome do ganhador que a gente vai mandar entregar o equipamento para vocês. Tá bom? Vamos lá? Preparados na tela? Então, vamos lá, a lista de todos estão aí, o sorteio, eu consigo fazer por aqui? Não, eles vão fazer por lá, estou assistindo aqui. Então, todos os participantes estão aí, nós tivemos hoje cerca de 196 logs, pessoas conectadas, cada um com seus convidados, temos grupos que vão de 3 a 20 pessoas convidadas, então agradeço mais uma vez a presença de todos, vamos ver quem foi nosso sortudo. Resultado: Simone Nazaré Cordeiro Costa Menezes, de Belém, Pará. Então, parabéns, Simone. Se você é uma das nossas, do nosso time, por favor, replique o sorteio e nos mande quem foi o ganhador. Agradeço mais uma vez. Doutor Emiliano, muito obrigada. Lembrando que esse conteúdo estará à disposição para assistir no mesmo link na sequência, desde o começo para quem não assistiu, e à disposição no site para qualquer momento que vocês quiserem consultar. Uma boa noite, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Qual parte do seu futuro começa agora? Existe um eu em constante transformação e por isso único. Milhões de moléculas movidas por suas decisões e ações. Cada escolha, um novo passo que pode transformar sua vida.
Decisões conscientes sobre qual parte do seu hoje está ligada ao amanhã. E quando alguém perguntar como você imagina o futuro, você possa responder: exatamente assim. Somos resultado de uma maravilhosa e complexa conexão de pontos, traçada pelas escolhas de nossos pais e avós que se misturam com as nossas, e serão um dia estendidas para a vida de filhos, netos e bisnetos. Uma herança da mais importante lição: viver melhor. Com o tempo, aprendemos como cuidar de nós. A linha ID Biolab traz uma plataforma com produtos e informações que visam os cuidados preventivos e suplementares voltados para a promoção da qualidade de vida e a longevidade de toda a família. Somos parte da Biolab Farmacêutica, um dos maiores laboratórios do país, com centro de pesquisa no Brasil e no Canadá, o que nos permite inovar com maior velocidade, atestando o nosso compromisso contínuo com a saúde. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã.